Antes do nosso episódio de hoje, eu quero te pedir um super favor, que é dar as suas estrelinhas aqui no podcast, na avaliação dele, se você ainda não tiver feito isso. Pode parecer algo bobo, mas isso ajuda muito, tanto para eu entender como os episódios estão batendo por aí para você. Inclusive, se você está ouvindo no Spotify, tem uma caixinha em cada episódio aqui para você avaliar e compartilhar o que veio para você de insight a partir desse episódio. Mas isso também ajuda na entrega, no alcance dos episódios nas plataformas, fazendo com que ele chegue para mais pessoas. Então, você vai estar me ajudando a divulgar mais do meu trabalho também, caso ele esteja contribuindo por aí na sua jornada. Então, eu fico muito grata mesmo a quem puder separar um minutinho para fazer isso por aí. E agora, bora! Hoje, nosso papo aqui vai ser sobre desafios e o quanto a gente tem escolhido ou não os nossos desafios de forma consciente. Ei, bem-vindo a mais um episódio. Eu sou Clarice Moreira, professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, e você está ouvindo o podcast Reconectar-se, nosso espaço para reflexões, inspirações e para bater um papo sobre temas que te ajudem a se reconectar com quem você é e com quem você realmente quer ser. Simbora lá então? Tem uma frase muito conhecida atribuída ao Freud que questiona: qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Será que os desafios que você tem vivido por aí realmente são todos obra do acaso ou das outras pessoas? Será que nenhum deles é consequência das suas escolhas que provavelmente estão sendo feitas de forma inconsciente? Você tem escolhido os seus desafios? É claro que tem certos desafios que simplesmente chegam ali pra gente por questões externas realmente, por ações alheias, por circunstâncias que fogem mesmo do nosso controle, ou seja, são desafios que a gente vive independentemente das nossas escolhas e das condutas anteriores que a gente teve ali. Então, sobre esses, a gente não tem muito o que fazer realmente para evitar, mas apenas trabalhar ali no nosso autoconhecimento e em crescimento pessoal para a gente conseguir lidar melhor com isso, né? Então, lidar melhor com as nossas emoções que surgem a partir desses desafios, trabalhar na nossa mentalidade para que quando esses desafios cheguem, a gente consiga lidar de uma forma mais saudável, de uma forma mais funcional com esses desafios que não foram escolhidos, né, pela gente, que não tinha como a gente evitar também. Então, a gente vai desenvolver habilidades, olhar mais para dentro e buscar formas de encarar o que chegou ali. Porém, há vários desafios que vêm pra gente porque a gente fica evitando encarar um outro desafio. Ou seja, acaba que ele é uma escolha nossa inconsciente. Então, por a gente não lidar com algo, por a gente não encarar aquilo ali, não aceitar, não buscar realmente olhar para aquela situação, ou começar a fazer tal coisa, ou ir para a prática realmente, movimentar naquele sentido, por a gente não fazer essas coisas, a gente acaba de forma inconsciente escolhendo o oposto disso, escolhendo um desafio que é o oposto desse. Então, por exemplo, para ficar mais claro, desafio A pode ser o de encarar alguma sombra, algo que a gente precisa curar em si, né? E que a gente vive deixando pra lá. E só que isso, essa sombra, essa coisa, essa questão que a gente não encara ali, que a gente tem dentro da gente, vive fazendo com que a gente se sabote ou que a gente se diminua. Porque sim, né? Apesar dos vários benefícios do autoconhecimento, é desafiador muitas vezes também. Então, é desafiador encarar certas partes nossas, encarar as nossas sombras, voltar a olhar para situações que nos machucaram e que seguem com a gente através de algum padrão que a gente vai inserindo, né, na gente ali como forma de se proteger, de se defender, enfim. Só que esse desconforto de lidar com isso, esse desafio de lidar com isso, de encarar essa sombra e falar, tá, realmente, eu tô agindo dessa forma, eu tenho caído nesse padrão, é um desafio que, se você lidar, se você encarar, vai te trazer benefícios, que é curar isso, né? É aprender a lidar melhor com essa questão, de uma forma que seja saudável para você, que não te faça mais se sabotar, que não te faça mais se diminuir, que não te anule mais. Porém, quando a gente não escolhe lidar com isso, quando a gente vai jogando para baixo do tapete, a gente vai deixando para lá, a gente vai não aceitando que a gente tem aquela sombra, ou até a gente aceita, mas a gente aceita e fala, tá, é isso e pronto, acabou e não faz nada para mudar. Vem a direção oposta, né, vem um outro desafio que é o desafio B. Então, a direção oposta é o que chega quando você não se permite mergulhar em si, se conhecer, olhar para sua história realmente. Então esse desafio B,
que você escolhe de forma inconsciente ao não escolher encarar a sua sombra e lidar com ela, você tá tendo um desconforto que é o de não se permitir realmente viver o seu potencial, porque você tá deixando pra lá aquilo ali que você podia lidar, você podia curar ou aprender realmente, né, a seguir mais leve na sua jornada, mesmo com aquela questão, aprender a lidar com ela de uma forma funcional. Quando você não faz isso, a direção oposta, o que chega quando você não se permite, então, esse mergulho em si, esse se conhecer, esse olhar pra sua história, é esse desafio B, que é você viver inconscientemente um desconforto, né? Que é o desconforto de você se afastar de você. Você vai se anulando, você vai se afastando de você, você vai bloqueando partes de você. Então, é o desafio de passar pela vida desconectado de quem você realmente é, do que o seu coração quer, da sua luz, vivendo uma vida que não tem muito sentido, você não consegue encontrar um sentido, porque o sentido é ser, né? O sentido é viver, e você não tá sendo, você não tá vivendo, você tá bloqueando partes de você que você julga negativas. Então, você acaba vivendo sem encontrar propósito, porque você tá distante dos seus valores, do que você acredita, do que pulsa em você, ao não se permitir ser inteiro, ao não se permitir olhar para todo que é você, né? E não só a sua luz, mas olhar também para as suas sombras. Então você pode escolher também o desafio de olhar para suas emoções e aprender a lidar com elas de uma forma saudável. Ou você pode seguir de forma inconsciente, evitando sentir, evitando olhar para o que suas emoções te dizem e acabar abrindo espaço para o desafio de viver sendo comandado por elas, né, pelas suas emoções, tornando da sua vida ali aquele céu e inferno a cada emoção prazerosa ou desconfortável que vem. Então, as suas emoções ditam o seu caminho, ditam a sua jornada, suas escolhas, suas ações. Você não consegue lidar com elas, são elas que comandam a sua vida. Outro exemplo, você pode escolher o desafio de começar alguma atividade física, porque, pois é, né, para muitos como eu aqui, é desconfortável colocar o corpo em movimento. Então, não tem aquele chamado de, vou fazer musculação, corrida, sei lá, qualquer outro tipo de atividade física realmente. Então, é algo desconfortável, é um desafio. Porém, o oposto disso, ou seja, o não escolher lidar com esse desafio, se colocar em movimento, ir lá e buscar algo que seja mais fácil para você de fazer dentro desse imenso, né, que é a atividade física, que tem várias formas de você colocar isso em ação na sua vida. Quando você não escolhe isso pode te levar para um outro desafio muito maior, que é o de ter que lidar com várias questões relacionadas à sua saúde, falta de disposição. Então, ao não encarar esse desafio, esse desconforto, isso te traz outro desafio, outro desconforto, inconscientemente, né, por uma escolha sua, que pode ser muito maior na sua vida, né? Ter um impacto muito maior, uma consequência muito maior. Você pode também escolher o desafio de começar a mudar seus hábitos, construindo hábitos mais saudáveis para você e que sejam alinhados realmente com a vida que você quer viver. Ou, de novo, você pode seguir de forma inconsciente, não escolhendo na decisão que faz sentido para você, não escolhendo no que é melhor para você, e abrir espaço para o desafio de viver sem nenhuma qualidade, sem bem-estar, indo no piloto automático realmente e se distanciando cada vez mais daquilo que você sonha, da forma como você quer viver, de quem você realmente quer ser. Você pode escolher o desafio também de despertar para uma vida mais consciente, que é uma vida com altos e baixos, sim, para todo mundo, porque todo mundo tem seus altos e baixos ali na jornada, mas é uma vida em que você está presente em cada etapa. Então você começa a seguir o que você verdadeiramente acredita, né? Transbordando quem você é. Ou você pode escolher de forma inconsciente, seguir, não indo nessa direção, né? E acabar sendo levado para a direção oposta, que é você abrir espaço para o desafio de viver desconectado de si mesmo, né? Com a constante sensação ali de que falta. Porque, na verdade, o que está faltando é você mesmo. E então, cada desafio que a gente escolhe não lidar acaba abrindo porta para um outro desafio. Então, é muito importante parar, tá, mas isso aqui tá sendo desafiador, tá sendo desconfortável. Mas quando eu escolho não lidar com isso, quando eu vou ignorando isso, eu vou negligenciando, eu vou deixando para depois, e eu não lido, e eu não encaro, e eu não vou, e eu não faço porque é desconfortável, porque é desafiador, que portas isso tá abrindo para mim? Que desafios isso pode trazer para mim? Será que esses desafios que virão, né, do não escolher lidar com esse aqui, não serão muito piores, assim, para mim, em termos mesmo de impactar,
na minha relação comigo, na minha relação com a minha vida, na minha relação com as outras pessoas? Será que ao não escolher lidar com o desafio A, o B, o C, o D, que podem vir disso, desse não lidar, não vão te afastar muito mais de você e da vida que você quer viver e da sua felicidade, do seu bem-estar? Então, será que realmente você não tem uma forma de evitar esses outros desafios? Claro que, de novo, tem coisas que a gente não tem como evitar, que simplesmente chegam. Mas muitas coisas são consequências de a gente não lidar com alguns desafios, de a gente fugir do desconforto, de a gente fugir do desafiador, de a gente querer estar sempre naquela zona ali conhecida e que, isso aqui eu sei lidar, isso aqui eu conheço. Tá, mas quando você não se coloca em movimento e se desafia, e vai e age e lida com o desconforto, você não cresce também. Você não cresce e você não caminha na direção que você quer realmente de coração viver ali, né? Que você quer percorrer. Então, cabe olhar pra isso, né? Essa escolha que você não tá fazendo aqui tá inconscientemente te levando pra uma outra escolha. Qual é mais alinhada com você de fato? Então, e aí, né? Você vai escolher os seus desafios com consciência ou você vai continuar seguindo no piloto automático sem assumir a responsabilidade pela jornada que você tá percorrendo na vida? Quais escolhas conscientes você pode fazer hoje por aí? De que desafio você tem fugido de lidar, de encarar, de realmente mergulhar ali naquilo, né? E ver uma forma de lidar com aquilo, mas que ao fazer isso, ao não lidar com esse desafio, ao fugir desse desafio, isso tá te fazendo viver desafios muito maiores na sua vida hoje, porque acabam te afastando de si mesmo. Então, como você pode hoje escolher um desafio que te aproxima da verdade de quem você é e quer ser e da forma como você realmente quer viver? Que desafio é hoje isso aqui pra você? Que desafio representa isso pra você hoje? O que você precisa lidar por aí? O que você precisa fazer? Você precisa encarar? Você precisa realmente falar, não, tá, eu escolho lidar com esse desafio aqui, porque ao não fazer isso, e eu não tô fazendo isso já há um tempo, tá me trazendo esses outros desafios aqui, que tem um impacto muito maior pra mim, que é muito mais desconfortável pra mim, no meu mundo interno realmente. Então, hoje eu vou escolher lidar com isso. Hoje eu vou realmente encarar esse desafio e eu vou olhar pra ele e falar, tá, tô te vendo aqui, e deixa eu agir, deixa eu movimentar, deixa eu fazer algo pra lidar com você. Que desafio é esse pra você hoje? E hoje também eu te convido a escolher comigo o desafio de percorrer uma jornada consciente, que é o que vai te fazer, inclusive, olhar, né, para suas outras questões na vida, para seus outros desafios por aí e falar, tá, não, isso aqui é uma escolha consciente, não, isso aqui é eu indo no piloto automático, é eu não querendo lidar com o desconforto, é eu agindo pelo medo. Então, eu te desafio a vir comigo, escolher esse desafio da jornada consciente, a mergulhar em si e se reconectar com quem você é, para voar pelos lugares que o seu coração te pede de uma forma muito mais leve, muito mais alinhada e com muito mais amor. Então, hoje, no link que está na descrição desse episódio aqui, você tem a oportunidade de ter acesso ao conteúdo, aulas, meditações, cápsulas, exercícios que fizeram parte da Escola Voar, que foi um projeto muito especial que eu guardo no coração, que chegou ao fim pelos novos ciclos da vida, mas que continua atual, continua profundo e é um lugar mesmo de caminhar muito bonito, de reencontro consigo. Então, se você quiser ir ainda mais fundo nessa comigo, quiser começar a escolher de forma consciente os seus desafios, clica lá e vamos juntos nessa. E a gente fica por aqui. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado a repensar com carinho e consciência sobre os desafios que você tem vivido e o quanto deles você pode escolher largar a mão e ir por outro caminho que faça muito mais sentido para quem você realmente quer ser e para a forma como você realmente quer viver. Um super abraço e até o próximo episódio.